Tá público. E podemos começar. Beleza. Boa tarde, pessoal. Vitor, satisfação aí estar com a gente. Beleza? Eu que agradeço o convite. A gente vai falar inicialmente sobre testes. Eu vou dar meio com uma revisão, né, acerca para o pessoal que vai assistir esse vídeo depois, né? E, basicamente, qual é o conceito de teste? Como é que ele surgiu o conceito de teste de software, né? Eu acho que uma parte do desenvolvimento de software, principalmente no começo da discussão da qualidade de software, foi aí em 79, 80, começa Myers e o pessoal a discutir isso daí. Meio que o desenvolvimento de software se baseou na questão bem parecida com a de engenharia, né? Tanto que o próprio modelo waterfall de desenvolvimento de projeto e tudo mais de desenvolvimento é puramente engenharia. Não era uma coisa centrada em código. Tinha engenheiros que tinham já um conhecimento em outras áreas do conhecimento e passaram isso para o software, né? Então, eu acho que o princípio de teste meio que veio como isso, uma validação de qualidade. Só que não tinha uma ideia de prática propriamente dita, né? Como hoje a gente tem. Então, foi se desenvolvendo várias técnicas para que o desenvolvedor ele conseguisse centralizar os requisitos do projeto. Então, as 3 siglas que a gente está falando hoje, por exemplo, que foi até lá votado que René suscitou, que é o TDD, BDD e DDD, sendo que as 2 primeiras siglas, a TDD e BDD, diretamente voltada a teste, DDD é mais uma ideia, uma configuração de como se organizar um projeto, né? Meio que foram por esse caminho, ou seja, como eu vou testar meu produto, né? E, inicialmente, eu gostaria de saber quem de vocês já teve experiência com algum tipo de teste de software, mesmo que não seja algo tão fechado dentro de uma prática. Por exemplo, o TDD, ele tem uma certa prática, né? Ele tem um certo caminho. Mesmo que não tenha sido isso, qual é a experiência de vocês e tudo mais? Sim, eu já trabalho com teste já faz um tempo. Para mim, teste é essencial, porque hoje nós estamos num momento, né, da área de tecnologia, onde colocar uma aplicação em produção, implementar uma aplicação, testar e colocar em produção, requer muita agilidade, senão a gente perde tempo de mercado e tudo, e o projeto acaba morrendo, né? Você passa aquele tempo, então sem testes automatizados, fica complicado hoje em dia você conseguir manter uma aplicação. Pensando em testes, né, sempre é bom a gente lembrar, né, aquela ideia da pirâmide de testes. Eu não sei se muitos que estão vendo o Hangout agora sabem como é que funciona, né, que o essencial para a gente trabalhar com testes é ter uma cobertura boa de testes unitários na nossa aplicação, seguida de uma cobertura um pouco menor de testes de integração, né, com outras ferramentas e tudo, e uma parte menor por conta da velocidade para rodar esses testes, né, que são os testes funcionais. Aí os testes funcionais a gente pode implementar com diversas ferramentas que trabalham com diversas tecnologias diferentes. Eu trabalho hoje na OLX e lá nós trabalhamos com TDD e com BDD mais focado na área de linguagem de domínio, né? Que a gente trabalha com o VRET, que é uma linguagem, que é uma implementação de Cucumber em PHP. A gente pode chamar de VRET, lá no site também do VRET tem essa informação. É uma ferramenta que a gente está começando a trabalhar lá agora em alguns projetos novos em PHP. Alguns projetos mais antigos a gente utiliza o RSpec, né, que é uma ferramenta em Ruby. Sim. E os projetos novos em PHP estamos trabalhando agora com VRET. E você, René? René tá aí? René sumiu. René sumiu. Eu tive uma experiência breve de teste na parte
fiz uma pesquisa pelo CNPq, né, em 2011, que era, na realidade, a visibilidade, na realidade, a pesquisa de viabilidade de testes automatizados. Né? E por quê? Porque várias empresas falam, havia aquele boom da ideia do teste automatizado, mas que muitas empresas não tinham nem a prática do TDD, que é uma coisa muito mais básica, né? E que, basicamente, para você automatizar alguma coisa, você tem que ter um script. E esse script, basicamente, vai ser um TDD, falando a parte de caixa branca aí. Então, quando eu comecei a estudar, não foi como desenvolvedor, mas como testador, né? Nessa pesquisa do CNPq, eu trabalhava na época no Sergipe Tech, que é um parque tecnológico aqui de Sergipe, e a gente realizava alguns testes para algumas empresas daqui do estado. Aí tinha basicamente teste de caixa preta, né? Bem básico, já que como testador a gente não tinha acesso diretamente aos fontes, muitas empresas não trazem os fontes para a gente como fábrica de teste, e a gente utilizava basicamente o Bugzilla para fazer esse reporte de bugs e ter um contato com a equipe de desenvolvimento, né? E eu notei que havia uma série de problemas, como você aí citou, Vitor. Por exemplo, de você começar a manter uma aplicação quando ela é grande, né? Quando ela tem um conjunto de regras de negócio muito grande. Então, por exemplo, eu trabalhava na fábrica de teste, a gente realizava os testes de caixa preta, mas que era muito cansativo, às vezes, você chegar dentro de uma linha limite, né? Porque, basicamente, o testador ele trabalha com conceitos de limite, ou seja, tanto a quantidade de cliques, a quantidade de se um campo é inteiro, qual é o range que ele vai aceitar, coisas básicas do tipo. E que a força humana que será empregada era estúpida, né? Ou seja, a empresa não investia no teste de caixa branca, em TDD, pagava uma empresa terceirizada para realizar um teste de caixa preta e depois pedia basicamente para tentar que a gente realizasse esses testes e gravasse os scripts no Selenium da vida, para que eles tivessem uma continuidade. Mas isso era demasiadamente cansativo, porque não lhe garantia nada. Se você tivesse uma rotina nova, se a UX e a UX da tela mudasse, acabou, né? O maior problema de teste de caixa preta é isso. Muda um pouco a tela, como é que você vai dar todos os acertos que o código tinha? Não mudou. Muda totalmente. Por mais que o valor seja intrínseco à tela, tem a mesma regra de negócio, mas é totalmente diferente. Então você tem que refazer todos os scripts, né? Sim. Então, meio que eu acabei vendo aí, uma experiência extremamente negativa, é que muita empresa faz até hoje em dia, que é a relação de antes de ir nesse passo a passo, como você mesmo aí citou, você trabalha na OLX, ou seja, vocês pegaram, fizeram o TDD, depois pegaram um pouco do BDD, que eu acho fantástico o BDD, porque para a galera que não entende sobre o BDD aí que está assistindo, basicamente é um desenvolvimento, é um teste baseado em comportamento, então você vai dizer o comportamento que você espera de certas coisas e ele vai testar. Então você citou aí o RSpec, que a galera do Ruby usa muito, o Cucumber também é bem popular, né? Eu conheci na realidade BDD por Rafael França, ele antes de sair daqui, ele usava o Cucumber para testar algumas coisas, né? Mas eu não tenho experiência de campo acerca disso. Tanto que você falou aí do Behat, e eu acho que uma das coisas aí que eu vou dar uma lida, né? Pode? Tem até fazendo uma propaganda, um vídeo de uma palestra que eu fiz, e que a Cláudia fazendo aí. Eu acho que é o seu. Ou é o de Alexandre? Eu tô com o fone aqui. Então, é o de Alexandre. Fiz uma palestra num evento lá em São Paulo, foi o PHP SP mais IMA Cultural, e onde eu falei sobre Behat, sobre testes funcionais e em PHP trabalhando com Behat. Se derem uma olhada no YouTube aí, pesquisando, vocês conseguem encontrar essa palestra. Um problema que acontece, falando de um pouquinho pegando o gancho que você acabou de falar aí agora, o problema que acontece em muitas empresas
é que não se tem cobertura nenhuma de testes e do nada você quer começar a automatizar esses testes. Essas funções, os testes da aplicação. O caminho mais rápido é você escrever testes funcionais, porque você vai conseguir fazer uma cobertura assim, de garantir que pelo menos o usuário vai conseguir usar a aplicação sem nenhum problema. Aí cai em um outro problema, porque quanto mais testes funcionais se tem, mais lento fica a sua suíte de testes. Esse é um problema que nós tivemos lá na OLX, que quando começamos a implementar testes, assim, colocamos muitos testes funcionais e ficou bastante coisa sem teste unitário. Aí agora, com uma reformulação que a gente está fazendo lá, todos os serviços novos que estamos desenvolvendo, a gente está tentando priorizar mais essa parte de testes unitários também, sem deixar de lado os testes funcionais, para que nossa suíte de testes não fique muito pesada, né? E com algumas mudanças dá para se melhorar isso tudo. Falando sobre teste, sobre BDD também, né? Dá para a gente trabalhar com o conceito de DDD em cima de testes funcionais também, né? Porque trabalhando com o Cucumber, ou o Behat, que é a implementação do Cucumber em PHP, a gente consegue utilizar uma linguagem para a escrita dos cenários de testes, que é uma linguagem de conhecimento comum de toda a equipe. Você vai ter os POs, que às vezes você não tem um PO que é técnico, tem um PO que conhece mais das regras de negócio do teu projeto. Você vai ter o cliente dentro da equipe, incluso nessa equipe também, né? Você tem diversos que às vezes não são perfis técnicos, não entendem de um teste unitário. Se pegar um cenário de um teste unitário e apresentar para ele, ele não vai entender nada. Caramba, uma classe lá que eu não sei nem que classe que é essa, você está testando isso aqui para quê? Você está gastando tempo à toa. Começa a desenvolver a aplicação. Isso. Tem esse problema também das empresas, né? Depois eu pego esse gancho para falar uma outra questão que eu acho importante sobre isso. E trabalhando com BDD, né, a gente consegue, no caso com o Behat, né, a gente consegue trabalhar com uma linguagem que é mais de domínio de toda a equipe. Você pode escrever os cenários de teste todos em português. Dados, na página inicial, quando eu clico no link, sei lá, cadastro, por exemplo, devo ver aí os campos lá do formulário de cadastro. Isso, assim, é o que o cliente queria, um formulário de cadastro. Então, a gente depois implementa um cenário para poder testar esse formulário de cadastro. Quando preenche o campo usuário com tal, senha com Y e Z, e clico em enviar, então devolver o usuário cadastrado com sucesso. Com isso, a gente consegue escrever um teste com uma linguagem que é de conhecimento comum de toda a equipe, né? Aí a gente pode dizer que está trabalhando também com o DDD em testes. É verdade. A questão... Fala um pouco, vai, René, que você tá calado, bicho. Eu tô ficando depressivo. Porque eu só peguei os testes mesmo, né? O TDD, mas para estudo na universidade, quando eu fazia ciência da computação, aqui na Universidade da UNID, e por algumas aplicações que eu faço dentro de casa, não uma coisa tão mais profunda. Meu conhecimento não é tão grande assim, mas eu sempre fico me questionando quando começaram o TDD dentro de uma aplicação com legado. Entendeu? Eu acho que a dúvida da maioria da galera que está ouvindo aqui eu já tenho um sistema e agora eu quero colocar o TDD, o BDD, como é que eu vou fazer? Ou uma literatura que eu posso ler para começar a fazer isso, entendeu? Eu estou mais aqui fazendo o papel do leigo para que balance vocês dois aí. Então... Aí, bem, vá, começa então, aí. Tá bom. Aí é importante a gente falar um ponto legal, né, sobre a questão de TDD. Nem sempre a gente trabalhar com teste unitário, a gente está trabalhando com TDD. Porque TDD é uma metodologia para escrita de uma aplicação, começando pelos testes. Você escreve o teste, depois você parte para escrever a sua aplicação. Os métodos, pensando em baby steps, né, que são passos pequenos. Você vai escrevendo método por método, antes de escrever o teste daquele método. Quando a gente pensa numa aplicação que já existe, a gente vai fazer um teste, a gente pode chamar assim um teste regressivo, né? Você vai, aí a gente vai trabalhar com testes unitários, não seria TDD. Nesse caso, quando se tem, por exemplo,
um coordenador ou um diretor técnico que não curte muito essa ideia de você escrever testes para aplicação, o que eu costumo recomendar para a galera é o seguinte: se o teu diretor ou o teu Scrum Master, seja lá o que for, fala para você, não faça testes, faça. Porque é super importante. Por quê? Você fazendo teste, o que acontece? Na hora que você pega a tua aplicação, você bota ela em produção, você já tem toda uma suite de testes por trás daquela aplicação. Quem nunca teve aquele chefe maravilhoso que gosta de mudar todo o esquema, assim, na hora que você vai mudar para produção, ele pega um código lá, altera tudo, beleza, bota isso em produção, fiz só uma mudançazinha aqui rápida. Uma equipe grande, só uma besteirinha. Com uma equipe grande, a galera fica surtada, né, quando vê aquele problema lá em produção, você não sabe o que é, de onde é que veio. Aí é que você pega aquele chefe que fala para você, não faça testes, porque você vai rodar a tua suite de testes e vai mostrar exatamente onde quebrou. Dá lá um git log também, dá um blame no arquivo, você vai ver, olha, quebrou aqui nesse teste, nessa funcionalidade, esse método que quebrou, e olha quem mexeu no método, curioso, foi você. Por isso que é importante, assim, mesmo que ele fale para você não fazer, faça. Porque com o tempo você ganha agilidade. Quando você tem uma aplicação que ela está com uma cobertura boa de testes, e vai fazer um refactor na aplicação, você pode botar a mão no código sem medo, porque você pode alterar aquele método seguro de que a tua aplicação não vai quebrar. E se quebrar, aonde quebrar, você vai saber exatamente onde está quebrando. Entendi. Perfeito. Vitor basicamente falou muita coisa do que eu ia dizer, porque assim, o que eu mais pego no pé, por exemplo, teve até a reunião do pessoal do PHP Sergipe, meio que eu falei sobre a parte de gerenciamento de versão, e a filosofia básica do gerenciamento de versão também cai na filosofia básica de teste, que é o quê? O desenvolvedor, ele tem que ter uma cultura de qualidade, ou seja, de buscar qualidade de software. O que Vitor aí falou é essencial. Então, às vezes o desenvolvedor chega em uma reunião de desenvolvedores, está todo mundo sentado, e aí o cara fala, velho, lá na minha empresa o meu chefe é Caxias e eu não consigo fazer teste, certo? Mas na realidade o que o cara está esperando é uma aprovação oficial, alguma coisa bonitinha, que o chefe bata na cabeça dele, no ombro, diga, pô, fantástico, cara, faça teste. E a vida como desenvolvedor é até interessante isso daí. O desenvolvimento em si, né, toda a cultura hacker e tudo mais, nasceu de se enfrentar, de desafiar. Falta isso muito nos desenvolvedores, né? Às vezes o cara chega lá, o chefe diz, não faça teste, certo, e daí? A responsabilidade do teste é do desenvolvedor, não é do desenvolvedor, chefe. Correto, perfeito. Ou seja, a saúde de um software, né? Até Vitor falou isso meio de leve, né? A saúde de um software grande, por que um desenvolvedor sênior é mais bem pago do que os outros desenvolvedores? É justamente porque o desenvolvedor sênior faz sem pedirem. As pessoas têm a certeza de fechar os olhos e a mágica acontece, né? Então, o chefe chega e diz, pô, aquele cara é tão fantástico, deu pau, eu não precisei nem fazer backup, tá tudo funcionando. Na realidade, não é mágica, ele teve técnica. Pensou em qualidade. Pensou em qualidade. E aí ele consegue, junto com o prazo e junto com os requisitos, negociar por trás. Ou seja, é uma coisa meio debaixo dos panos, é uma coisa meio ilegal. Ele não vai chegar para o chefe e dizer, não, eu quero para o dia 15 porque 3 dias eu vou fazer um script de teste. Não, eu quero para o dia 15 porque é o dia 15 que tem que estar pronto. E na cabeça de um bom desenvolvedor... o dia 15 já é o dia 15 com a suíte de teste, o dia 15 já é o dia 15 com uma documentação básica, o dia 15 é um conjunto de coisas. Sim. Entendeu? Uma aplicação sem teste, hoje em dia, é uma aplicação capada, uma aplicação que não está legal, né, para se dar manutenção nem nada do tipo. E aí, na realidade, o que Vitor falou é isso, né? Não cai no TDD, porque o TDD é uma diretriz, é um método, né? Cai no teste unitário em si, e na realidade aí cai na filosofia mais básica de desenvolvimento, que é por isso que grandes empresas ainda enchem um saco quanto a um desenvolvedor ser graduado, que é o quê? Ele ter a base de um bom desenvolvimento. A grande chega e diz, eu quero que o cara seja no mínimo um superior completo. Na realidade não é um superior completo que importa, mas
procuram pessoas que, no mínimo, passaram por uma estrutura de dados, passaram por uma gerência de projetos, passaram por matérias que, às vezes, o cara gosta e faz meio sem pedir, né? Tem empresa que meio que descobre, às vezes, um bom gerente de projeto e um desenvolvedor que estava fazendo um módulozinho, né? E para uma empresa grande, um software grande, a gente está pensando aí, né? É muito fácil a gente falar de um site, é muito fácil a gente falar de um sistemazinho de padaria. É difícil a gente chegar e dizer, por exemplo, o Vitor trabalha na OLX. Então, é um serviço de múltiplos usuários que tem, na realidade, um conjunto, uma base ali que não muda muito de regra de negócio. Então, a importância do que Vitor trabalha é o quê? A estabilidade contínua do software. Sem contar também a segurança, né? Que passar para o usuário da aplicação. Se uma aplicação toda hora tem um erro, cai, ela começa... Correto. Isso. E aí, basicamente, você tem um software, na realidade, que está sendo pensado para durar décadas. Não que o software nunca mude, mas que ele está sendo pensado que tem uma base estável de conhecimento para que bons desenvolvedores sejam atraídos a trabalhar nele. Porque tem isso também, um software mal documentado, sem teste, sem nada, afasta bons desenvolvedores, ninguém quer trabalhar nele. O desenvolvedor chega na empresa, passa um mês e quer ir embora, porque é caótico. Né? O famoso código legado, né? O código que ninguém quer colocar a mão e vamos substituir aquele código porque não presta. Correto. Para refazer, Quem né? desenvolve uma aplicação, a gente tem que pensar na qualidade da aplicação como um todo. Isso. Também não só testes, tem que pensar também, como você falou, na parte de documentação e tudo. Até porque, pensando em testes, quando você desenvolve uma aplicação, pensando nos testes, você desenvolve ela de uma forma diferente. Porque, dependendo do tipo de teste que você vai fazer, você precisa que a aplicação tenha certos elementos que uma aplicação que você fez sem pensar em testes não tem, né? Entendi. E quais, assim, na opinião de vocês, quais seriam para um pressuposto de um código legado, quais seriam os principais testes que a gente poderia colocar para começar, entendeu? Tem um unitário, correto, mas o que vocês recomendariam? Então, um sistema... Vai começar? Beleza, vai. Eu começaria com o seguinte, minha primeira pergunta, digo isso porque eu já fiz consultoria para código legado, né? O René trabalha na mesma empresa que eu, a gente trabalha muito com esse conceito de código legado e de códigos gambiarrados que a gente está tentando ajeitar aí no dia a dia, né? Mas, primeira coisa que eu perguntaria, digamos que eu chegasse em algum lugar e o René me perguntasse, cara, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou testar em um código legado? Primeira pergunta que eu faria é, sua equipe tem a cultura, ou você, né? Não importa. Sua equipe ou você tem a cultura de planejar o que você vai fazer? Primeiro passo, você anota, planeja, ou você bota a mão direto no código? Porque esse é o primeiro ponto. Quando você vai para um dojo, por exemplo, e leva um programador que não tem o hábito de analisar o que ele vai fazer, ele quebra a regra do dojo em 5 segundos. Se não tiver um cara lá por fora dizendo, olha, não, calma, a regra do dojo é essa, você vai ter que interagir com o seu parceiro antes que você comece a fazer alguma coisa e você vai ter que fazer um teste mínimo que falhe para que você comece a fazer alguma coisa. E aí você vê que, basicamente, o início de um teste, na realidade, é análise do que você está fazendo. Então, a primeira pergunta que eu faria é, beleza, você quer começar a fazer TDD. Antes disso, você tem a prática de planejar qual é o caminho que você vai percorrer? Né? Que, basicamente, o DDD, por exemplo, que até Vitor falou por alto, entre o BDD e o DDD, basicamente o DDD é uma exigência de certos princípios básicos de PO. Ou seja, chega a ser meio ridículo, né? A gente, o cara criou um método, uma discussão para padronizar algumas coisas básicas de PO, que é uma coisa meio antiga, né? PO é da década de 80. E por que isso? Porque eu acho que no mundo do desenvolvimento ainda existe muito disso. A gente tem muita técnica, muito método, muita buzzword. E o básico, assim, que é meio que óbvio, ou seja, antes de você cortar uma árvore, você checa se o machado está afiado ou não, ou se a árvore vai cair em cima da sua cabeça ou não. E não acontece.
né? Você vai lá e bota a mão na massa e acabou. No desenvolvimento tem muito disso, né? Então tá um monte de caras bons, por exemplo, o Manifesto Agile. Você chega lá né, no site do manifesto e é o nome dos caras dizendo, a gente defende isso. E é que é meio ridículo, né? Porque o Manifesto Agile é meio que óbvio. Ou seja, todo desenvolvedor já sentiu falta do que o Agile fala, né? Ou seja, pô, eu passo 3 dias falando de documentação e nem sei o que é que eu vou fazer ainda, né? Ou seja, o Product Owner leva a regra de negócio toda dele para casa e você só fica debatendo sobre qual é o prazo, qual é o dia, né? Então você tem 1 mês de projeto e 3 semanas é documentação. Então, isso é meio ridículo para um programador. O programador fica até cansado, enfadado quando tem uma realidade dessa. Então, o Agile era meio que básico. Todo programador sentia necessidade. Mas porque os caras fizeram um site, tem toda a cultura, e tem curso, e tem Scrum, e tem não sei o quê. Porque meio que nós, como desenvolvedores, né, eu acho que a gente tem a vontade máxima de botar a mão na massa de vez. Isso é uma merda, né? Então, a primeira coisa quando alguém vem me perguntar, pô, como é que eu chego num legado e aplico, ou qual teste eu aplicaria em um legado? Eu diria, primeiro, cara, se você não tem prática de você analisar o que você vai fazer antes, faça. Como é que você adquire isso? Solte o teclado, pegue um lápis e um papel, certo? Claro que com o tempo você vai ter uma prática de analisar e aí tanto faz. Você pode fazer no Trello, você pode fazer em um aplicativo de gerenciamento de projetos, você pode fazer o que você quiser. Mas no começo, quando você não tem boa prática, é bom você tirar a cara do monitor. Eu acho, né? Porque eu acho que eu conheci boas pessoas que faziam TDD, que discutiam a parte de requisitos de projetos, e a maioria tirava a cara do PC, olhava nos olhos e dizia, olha, a gente vai fazer isso e isso, a regra do negócio é assim, assim, meio que no meio do debate já nascia um fluxograma básico. Ou seja, de tão detalhado que era a análise, né? E que a partir desse fluxograma, ou seja, meio na brodagem, meio na amizade, nascia uma documentação, que é uma coisa chata. Uma coisa chata de se fazer. Nenhum desenvolvedor chega e diz, pô, vou parar de programar agora e vou documentar, né? Então, se a equipe ou a pessoa em si já faz isso, ele já tem um fluxogramazinho, ou ele já faz o passo a passo, a receitinha de bolo dele, o algoritmo dele, o que é que ele planeja para aquela tela, quais são as regras de negócio daquela tela, eu acho que já é um grande passo. Eu acho que aí, para você cair em teste unitário, é assim. Entendeu? Basicamente, seria isso. Eu começaria com teste unitário, e antes do teste unitário, um bom debate entre a equipe. Ou entre você mesmo, se for você sozinho. Entendi. Manda ver aí, Vitor. Beleza, estava fazendo uns apontamentos aqui com o que você estava falando. Antes aí, bem-vindo, Jefferson, chegou aí agora. E aí? Bom, beleza, já tô. Posso... Pode continuar. Agora vou continuar respondendo a pergunta aí sobre como começar a fazer testes, né, numa aplicação que não tem nenhum teste, não é isso? Certo? Então, para isso, o que é essencial é uma mudança cultural, porque trabalhar com testes é questão cultural. Dentro da questão das mudanças culturais, pegando um gancho aí do que foi comentado, trabalhar com dojos é super importante para fazer uma mudança cultural dentro de uma empresa, porque dojo ele não é só para desenvolvedores. Dojos eles são importantes para que não desenvolvedores consigam compreender um pouquinho do mundo de desenvolvimento. E também para que desenvolvedores possam entender de outras linguagens. Assim, falando de uma experiência que eu tive já, né? Trabalhei no hotel urbano por um tempo e comecei lá com essa questão de implantar a cultura de testes unitários, testes funcionais, cultura de dojos e tudo. Quando iniciamos os nossos primeiros dojos lá internos na empresa, eu observei que só participava gente da equipe de desenvolvimento. E uma equipe para implementar algum software novo, não tem só desenvolvedores. Você tem Scrum Master, tem POs,
tem cliente, tem a galera de qualidade, que às vezes não é um pessoal que tem um perfil muito de dev, apesar de que tem gente de qualidade que é melhor até do que muito dev, né, quando vai codar alguma coisa, porque já pensa na qualidade do código, né? E tem diversas outras pessoas que fazem parte de uma equipe de um sistema, né, que não são necessariamente desenvolvedores. O que eu fiz lá no Hotel Urbano? Eu comecei com a cultura de fazer dojos trabalhando com Behat, que é uma linguagem ubíqua. E com isso eu comecei a observar que estava vindo galera, assim, por exemplo, da equipe de atendimento a cliente. Gente que não tem relação nenhuma com o desenvolvimento de software. Eles começaram a chegar nos dojos e chegou um tempo assim que estava quase que meio a meio, às vezes até mais gente de outras áreas que não eram das áreas de desenvolvimento. Para começar também a se implementar testes dentro de uma equipe onde não se tem essa prática, algo super importante, pensando em testes funcionais, né, é a escrita dos critérios de aceitação da aplicação. Porque se você não tem critérios de aceitação, como é que você sabe que o que você está desenvolvendo atende às necessidades do cliente? E como que o cliente também sabe que o que está sendo desenvolvido é o que ele está querendo? Então, assim, é importante, quando não se tem nenhum tipo de teste, as funcionalidades novas começarem a se pensar nisso. Vou escrever um cenário de aceitação para a minha aplicação, para depois começar a desenvolver a minha aplicação. Pensando em um cenário de aceitação, aí sim a gente consegue trabalhar com o conceito de BDD, utilizando uma linguagem ubíqua, no caso, trabalhando com Behat e utilizando Gherkin, né, que é a mesma linguagem que é usada no Cucumber, a gente consegue fazer esses critérios de aceitação e apresentar para o cliente, olha, o que você quer é exatamente isso daqui? Mostra lá para ele, ele vai ver, poxa, beleza, é isso aqui eu quero. Aí sim, a gente parte para a implementação dos testes unitários e por aí a gente vai desenvolvendo a aplicação. Teste unitário, começa a desenvolver pensando na ideia de TDD. Para quem não tem muito essa prática de TDD, é possível também coda normal a tua aplicação, depois você faz sua cobertura de teste. O importante é ter teste. Seja feito antes, seja feito depois, o essencial é se ter teste. E para um código legado que não tem nenhuma cobertura de teste, eu recomendo trabalhar com testes funcionais, porque você precisa pelo menos ter um básico de cobertura de teste na sua aplicação. E um outro meio assim, para estimular isso é você implementar, por exemplo, uma ferramenta de integração contínua. A gente que trabalha com PHP, você pode colocar aí o PHP Unit, a parte de coverage do PHP Unit, ele gera grafos de código e ter uma parte do tempo, seja do dia ou da semana, para que os desenvolvedores possam aumentar um pouquinho o percentual de coverage da aplicação, para que você consiga ter não apenas testes funcionais, garantindo que o básico da aplicação, mas que você também tenha testes unitários na parte que está legada do teu sistema. E com isso você vai vendo os pontos que precisam ser feitos refactors e tudo. Já vai ter um pouquinho de teste funcional, um pouquinho de teste unitário, você já consegue botar a mão no código com mais tranquilidade, porque você já começa a crescer um pouquinho a sua base de teste. Mas para mim, assim, para começar, quando não tem nada, é importante teste funcional. Porque pelo menos você vai garantir o basicão com uma linguagem que não vai ser tão pesada para a galera. E se é um sistema legado, difícil de você escrever testes unitários, teste funcional atende boa parte das necessidades. E é óbvio com uma ferramenta de integração contínua, né, para você poder automatizar, né, para quando, por exemplo, o desenvolvedor empurrar o código para o repositório, ele automático, a sua ferramenta de integração contínua já rodar os testes. Aí, por exemplo, você tem o GitLab, ele tem uma versão community, você pode baixar ele de código-fonte aberto. E tem o GitLab CI, que você pode rodar testes funcionais, o seu de teste em cima dele. Diversas ferramentas que você pode utilizar também para poder rodar a tua suíte de testes de uma forma automatizada. Sempre que deve empurrar um código para a branch, ele já rodar o teste. E depois, mais à frente, óbvio pensar num deploy, um clique ou algo do tipo, né? Que é o sonho de todo desenvolvedor. Com certeza. Eu acho que quando você já começa com a ferramenta de integração contínua e etc., Vitor, digamos,
eu já começo a pensar o seguinte, porque eu acho que o funcional, eu acho que não é legal para começar, porque, por exemplo, muita coisa do que você falou aí, exige um conhecimento por parte do desenvolvedor e também da equipe por si só, um pouco maior, ou seja, você tem um conjunto de ferramentas, né, que é um ecossistema. Então, você tem um certo ecossistema aí para que você comece a trabalhar. Por exemplo, quando você começa a trabalhar com linguagem Ubiqua, aí você começa a pegar certas ferramentas, o RSpec e etc., eu acho que o cara tem que começar, tem que dar uma estudada, ele vai ter que instalar alguma coisa, ele tem que, ou seja, ele vai ter que dar uma corrida atrás, né, básica, e que não seria diferente com TDD e etc., mas que eu acho que se a empresa ou o cara até hoje não procurou ir atrás disso daí, não vai ser agora que do nada ele vai chegar e vai conseguir fazer isso. Eu acho que, por exemplo, quando você conseguiu meter, que eu achei genial, eu nunca pensei nisso na minha vida, você chegou e arrastou a galera de fora do desenvolvimento usando o BDD, eu achei fantástico, o BDD foi feito para isso. Mas eu meio que saliento que você já tinha a filosofia do BDD muito dentro de você. Tanto que poucos desenvolvedores eu vejo fazendo isso. Tem desenvolvedor até hoje que é da Idade Média. O cara acha que desenvolvimento tem que ser uma coisa meio fechada, meio de grupo. E só os desenvolvedores conversam e acabou. Chega alguém de fora e você, cara, você não sabe o que a gente está falando. E você é um cara mais integrador. Entendeu? E eu acho que esse Posso dar um exemplo prático? Ah, manda ver. Vou dar um exemplo prático aqui de um teste funcional. Vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhar o terminal mesmo, está aqui no terminal. Estão conseguindo visualizar aí? Tô. Pronto, sim. Então, isso aqui é um teste funcional escrito com uma linguagem Ubiqua, que é Gherkin. Por trás desse teste, a gente está rodando o Behat, que é uma ferramenta em PHP para teste funcional. Basicamente, o teste funcional é isso daqui. Você descreve a sua Deu um bugzinho aí. Acho que o Vitor não está me vendo, não. Caiu aí, não, voltou. Alô. Ele foi absorvido pelo terminal dele. Provavelmente deu algum problema no 3G. E aí eu acho que ele caiu bem nessa hora, bem interessante. Agora tá voltando. Voltando. É que eu fechei fechei a aplicação que eu estava visualizando. Então, tem um dicionário da linguagem onde a gente consegue visualizar todas as frases que podem ser utilizadas. Aquelas frases que eu utilizei lá... Vamos abrir aqui de novo. São frases que todas foram tiradas do dicionário da linguagem. E para rodar esse teste é algo super simples. Só chamar o Behat. Sem passar nenhum argumento, você vai rodar toda a sua suíte de teste, ou então passando o argumento, você vai rodar só aquele teste específico. Vou rodar todo o teste, 2 segundos, quase 3 segundos para rodar toda a minha suíte de teste. Eu visitei a Wikipedia, preenchi um campo, fiz a busca, e assim, eu vejo que isso é algo super simples de se implementar por uma pessoa que não entende nada de desenvolvimento. E ela sabe o que ela precisa da aplicação, ela consegue, pegando essas frases básicas, depois de participar de alguns dojos, para entender como é que funciona a aplicação dessas frases, como rodar o teste, ela consegue escrever o cenário de teste de uma funcionalidade sem nem saber nada de programação. Por isso que eu acho que é tranquilo. Sabendo a lógica, ele já consegue, né? Isso, por isso que eu acho que é super tranquilo se começar, né, com uma equipe que não entende nada de teste, começar com os testes funcionais. Porque você já começa a integrar o restante da equipe. Estou querendo desligar o meu screenshot. Desliguei. Você consegue começar a integrar o restante da equipe com a equipe de desenvolvimento, traz uma proximidade maior. E a galera vai começar a curtir, implementar testes, né? Porque é divertido você escrever um cenário de teste desse. Você vê, para quem não é desenvolvedor,
é super legal você fazer um cenário desse e você ver, caramba, o negócio funciona, ele abriu realmente uma página aqui, começou a fazer tudo sozinho, integrado com o Selenium também fica bem legal, né? Você vê o browser abrindo, rodando todos os testes. O Selenium é fantástico. Deve, isso parece mágica. Então, Vitor, eu acho que essa ideia para um cara ou uma equipe que tem já uma certa tranquilidade na parte de desenvolvimento e de ferramentas, eu acho do caralho, né? Se o cara me disser, eu tô pensando aqui no cara que chega e diz, olha, eu peguei um sistema horrível, gigante, legado, e eu quero ao mínimo garantir uma classe, pelo amor de Deus, eu quero garantir que uma classe tenha no mínimo os testes de CRUD básicos, né? Então, no sistema legado, a gente não sabe nem se tem classe, às vezes ele pode não estar nem orientado a objetos. Por isso que eu penso no teste funcional, que ele vai garantir o básico de funcionamento da aplicação. Se o cara cagar uma classe, a aplicação não vai funcionar corretamente. Então, quando abrir lá para rodar o meu teste funcional, vai quebrar de cara, vai dar um warning ou um fatal error ou algo do tipo. Porque meio que eu ficaria pensando assim, né? O cara, eu até já fiz isso com várias pessoas que hoje em dia já tem um conhecimento melhor de teste, e meio que eu dizia assim, cara, pegue o código, faça um outro PHP com um underline teste da vida, meta uns ifs da vida, testando algumas coisas básicas, né? E veja e bote echo true, echo false, e vê o que é que sai. Meio que vá brincando sem nada, meio de forma crua, validando algumas coisas suas, né? Porque quando o cara pega um PHP Unity, por exemplo, como foi um caso de um carinha aqui, eu disse para fazer isso, brinca com os ifs aí, e aí ele meio que criou uma suítezinha dele, do jeito que ele queria ver, né, tal, tudo bonitinho, e aí depois ele pega um PHP Unity, aí o cara já fica assustado, porra, caralho, fantástico, né? Porque o que ele estava fazendo é óbvio, é ignorante, básico demais. E aí quando o cara vai para um BDD e ele entende todo o ecossistema do BDD, como você mostrou aí, então você tem um dicionário do BDD, você tem o jeito que ele funciona sobre uma camada, então foda-se como é que está o código, ele na realidade está preocupado como é que aquele script está reagindo. Então, ou seja, é meio que o que a análise essencial meio que prega, ou seja, eu quero saber a entrada e a saída dele, se ferre o que o processamento está fazendo. O mais importante são o ponto a ponto, que é onde o usuário tá levando, né? Isso daí, ou seja, o que entra, o que sai. Então, mesmo quando o cara já passou pelo caminho das pedras, eu tenho meio essa filosofia, o cara vê uma coisa de merda, que eu acho que o cara botar um if e botar um echo true false com alguma coisa já é uma coisa triste, né? Ou seja, é um teste de merda, feio pra caralho, você vai chamar a classe, fazer alguma checagem, mas que já sai alguma coisa. E depois ele vê o que você falou, ele não abandona teste nunca mais na vida. Entendeu? Porque ele vai ver o que ele fez e que meio que ele já acha fantástico, né? Porque ele, agora eu mudei minha classe e vai dar erro, né? Um teste dele. E ele vê meio o BDD, ele vê o PHP Unity, ele vê tudo que bons desenvolvedores com boas culturas criaram e o cara meio que fica deslumbrado. Então, meio que tem essa filosofia, porque eu já vi acontecer. Quando você mostra o BDD, quando você mostra o PHP Unity por fora, meio que o cara... Tem muita gente que meio que vai... que fica com o pé atrás, ou que testa, brinca, mas não utiliza. Porque não vê a diferença, o salto. Né? Agora, quando você pega um cara que diz, não, faz um testezinho básico na sua aplicação, você tem uma function chamada cadastro. Cria uma function chamada acerte cadastro. Né? Para checar se o cadastro funciona e roda depois. E se não funcionar, você volta. Bota para sua aplicação a sua função de cadastro está errada na tela. E o cara vê isso daí, depois ele pega um PHP Unity e tudo mais, o cara fica muito assustado, entendeu? Porque é muito mais fácil. E aí o cara fica se perguntando, como é que eu não fiz isso antes? Então hoje eu fico dando F12, hoje eu fico dando echo die no meu arquivo,
falando aí em um sistema legado feio, que às vezes não é orientado à classe, é meio feito no caos, e aí o cara vai com echo, die, mete um if, e meio que mete um F12, vê o Ajax, ou seja, ele vai na engenharia reversa, né? Então o cara ele vai tentando descobrir, tentando quebrar o sistema para achar onde é que está aquela falha. Então, isso é uma merda. Sistema legado, quando você vai trabalhar, às vezes você pega um arquivo de 20 mil linhas, das 20 mil, 19 mil você percorreu com echo die até encontrar o que você queria. Né? Então vai dando um die, vai dando não sei o que, mete um if falso, você vai quebrando a própria aplicação para você identificar alguma coisa. Então, meio quando você falou isso, Vitor, eu acho assim, que se o cara tiver do lado uma companhia como, por exemplo, você chegasse e dissesse, não, cara, vamos fazer isso daqui. Que em um dia o cara ia entender BDD. Porque é fácil quando já tem um cara com uma energia e você meio que já bota na mão do cara e o cara já fica assustado. O BDD já vai provocar susto se um cara que entende a cultura bote. Se eu estiver longe do cara, eu tô aqui no vídeo e tô recomendando pro cara, eu acho que muitas vezes vai ter muita gente que vai entrar no site do RSpec, que vai olhar o Cucumber, que vai olhar o Jekyll e vai simplesmente deixar para lá. Meio que vai olhar, instalar, brincar, mas não vai chegar efetivamente de bater na mesa na empresa e dizer, pessoal, acabou, agora a vida mudou, eu tô inspirado e fudeu, agora vai todo mundo seguir essa porra. Mas se, pela distância, eu diria para o cara começar cru. Mete um if aí, testa alguma merda, vê como é que funciona, cria uma library de teste básico, se você quiser, brinca com alguma ideia que você tenha de teste, e depois pega alguma coisa pronta. Que o cara que está longe da gente, ele não vai ter trabalho nenhum, vai pegar o PHP dele que ele acha nojento e vai começar a fazer alguma coisa. Né? Ou seja, o cara que tem pressa em ver tudo, então veja, abra seu PHP e começa a fazer alguma coisa. Agora, se o cara tem alguém próximo, né, então a gente está conversando aqui, eu gosto muito de teste, você gosta, a gente já tem uma certa experiência, e o cara meio que me puxa para o lado e diz, ei, vamos fazer alguma coisa? Já deu 18 horas na empresa, vamos tentar brincar aqui em alguma coisa, que eu não entendo essa merda direito. Aí eu acho que o seu conselho é na lata. É chance de sucesso 100%. Entendeu? Porque eu acho que muito desenvolvedor é muito confortável. A gente fala, você falou muita coisa aí porque você é um cara proativo, você é meio perceptível. Tem muito desenvolvedor que você vai chegar e dizer, e aí, cara, você vai fazer isso daqui, instalar isso daqui, vai rodar isso daqui. Fudeu. É por isso que trabalhar com teste é uma mudança cultural, né? É importante que tenha um profissional dentro da equipe que tenha esse foco em melhorar a cultura da equipe para começar a pensar em garantir que o que será a gente está querendo. A gente tem que ter essa mudança cultural. Mas aí, pessoal, assim, não parte do pressuposto que não tenha ninguém. Vou usar um exemplo de uma empresa hipotética que João trabalha. O João quer implementar teste, não tem ninguém lá com experiência, ele quer adquirir a experiência, entendeu? Vocês têm algum material para indicar, alguma coisa do gênero? O que João pode fazer dentro da sua empresa para que ele possa, tanto ele quanto chegar nos outros programadores, os outros colaboradores, e fazer com que vejam o teste de forma diferente, não como uma perda de tempo, mas sim como uma coisa mais orgânica, que vai deixar a aplicação muito melhor a médio e longo prazo. Então, René, tenho alguns exemplos práticos para dar. Esse João que você falou, eu já identifiquei diversos Joões das palestras que eu apresentei sobre BRET, sobre BDD. Tiveram diversas pessoas que já me procuraram no LinkedIn, no Telegram, para perguntar como faz para implementar testes na equipe, sendo que a pessoa nunca trabalhou com teste. Teve um rapaz recentemente que ele trabalha dentro da área de qualidade de software. A equipe dele faz testes completamente manuais e ele está querendo começar a automatizar. Ele assistiu uma palestra minha no Rio Agile, falando sobre qualidade de software, e resolveu experimentar o BRET. Se vocês derem uma olhada nesse meu vídeo
no YouTube, não sei se no vídeo tem o link, mas no meu GitHub tem todo o projeto que eu utilizei para apresentar a minha palestra sobre Behat. Tem um passo a passo de como criar um ambiente, que é algo super simples, e criar um ambiente completo, para você testar com Firefox, testar com Chrome, testar com Headless Browser, que no caso eu utilizei o Phantom, testar utilizando via Curl mesmo. Se vocês derem uma olhada no GitHub, você até o link de código. github.com/Vitor Matos. Certo, esse daí eu tenho. 123/palestra-Behat. Lá vocês conseguem baixar o repositório, tem todo o passo a passo no README desse repositório, explicando de como montar todo o ambiente, para você testar utilizando o Selenium ou testar utilizando o Headless Browser. Falando de Headless Browser, assim, que é algo interessante, né, falando de testes funcionais. Um Headless Browser é um browser que ele não tem interface gráfica. Tem dois tipos de Headless Browser, aqueles que vão interpretar JavaScript e aqueles que não interpretam JavaScript. Aí depende do tipo de funcionalidade que você está testando. Se não tem nada de JavaScript, é muito mais rápido você utilizar um Headless Browser que não interprete JavaScript, porque ele vai processar muito rápido, é só fazer um curl, vai navegar naqueles arquivos lá para conseguir preencher os campos, enviar os formulários e tudo. Isso tudo sem interface gráfica, só via linha de comando. Eu tenho uma suíte de teste que eu implementei uma aplicação lá no Terra Urbana há pouco tempo, ela deve ter o quê? Uns 5 a 10 cenários de testes. Eu rodo todos os cenários de testes em menos de 5 segundos. O negócio roda super rápido, é quase que instantâneo. Com PHP 7 isso roda até mais rápido, roda em uns 2 segundos por aí, roda toda a minha suíte de testes, com importação de CSV, preenchimento de formulário, conferir o CRUD e tudo, está tudo certinho, roda super rápido. Então, assim, por esse meu repositório já é algo bem didático. Eu tenho no meu repositório, o primeiro link é o link da palestra, dos slides, né, e procurando no YouTube vocês conseguem ver minha palestra também sobre o Behat, que ajuda bastante para quem está querendo começar. Esse rapaz que eu comentei aqui, né, ele começou a implementar lá na equipe dele e hoje em dia a equipe está trabalhando utilizando o Behat. Acho que em 2 dias, eu tirei algumas dúvidas com ele remotamente, assim, ele já estava escrevendo testes lá na equipe dele. Ele ficou até espantado, caramba, o negócio é tão simples assim. Foi até curioso, né? Acho que legal, porque ele não saca nada de programação, ele conseguiu fazer testes. Nesse caso, pelo que você falou, esse rapaz que você citou, ele já tinha um teste, né, bem rudimentar. Mas aí para aquela galera que não tem nada. E outra coisa também, você falou do PHP 7. Tem muita aplicação legada que ainda está com PHP 5.3, uma versão bem antiga. E queria ver aí o que vocês podem recomendar, entendeu, Alexandre? Também se tiver alguma coisa para falar. Basicamente, você falou algum link, alguma coisa, eu colei aí. Basicamente, é um site da Emsoft. E se você abrir, basicamente é um artigo gigante de teste ágil e estratégias de qualidade, que aí um programador que eu gosto dos artigos dele, que é o Scott Ambler, ele fala de uma forma bem formal sobre como a equipe lida com isso e o teste na cultura ágil. Entendi. Né? E basicamente o que é que eu tenho a dizer? Eu sou de uma linha mais caótica, né? Eu não tenho nada escrito como o Vitor, que já tem um GitHub já organizadozinho com alguma coisa indicada. E meio que eu penso, por exemplo, você falou aí do PHP 5.3 e tudo mais, até a realidade da nossa empresa é essa, quando a gente trabalha com alguns softwares lá. E o que eu tenho meio para falar para o cara você chega e me diz, mas o cara não tem ninguém na empresa para indicar, ninguém na empresa tem essa cultura, não sei o quê. E aí a primeira coisa que eu digo, e que em muita reunião ou em muito debate com o programador eu pego no pé, é sobre a psicologia do negócio. Se não tem e ele sente necessidade, ele vai ter que se reinventar.
ou ele vai mudar isso daí e vai ter uma proatividade cerca a isso para aplicar isso na empresa e se desafiar, ou ninguém vai fazer. Sim. Entendeu? E eu acho que a maioria das mudanças de qualidade de software dentro de uma empresa estão acerca do indivíduo. Quando alguém me diz, Alexandre, tem algum lugar que não trabalha direito, o código é muito ruim, Agile é inexistente, utilizam várias buzzwords bonitas do mercado, Agile, TDD, BDD, mas ninguém usa nada, coisas do tipo, né? Ou seja, usa Git, mas como backup, já vi muita empresa usar Git como backup, né? E a principal coisa que eu digo é, alguém tem que sentir os erros desse processo e procurar mudar. E quase sempre é um desenvolvedor. Certo? Eu acho muito difícil que chegue um líder, entre aspas, um chefe, um gerente e diga, pessoal, nós estamos fazendo tudo errado aqui no nosso software, práticas estão sendo de extremo mau gosto, a gente não está conseguindo manter esse software com qualidade, a gente vai mudar agora, senão já tinha sido feito. Uhum. Né? Porque normalmente Pode falar, Vitor. Sim, estava falando a questão de migração de versão de PHP. O importante, sim, migrar. E se você tem testes unitários, vai te ajudar bastante, porque o teste unitário vai garantir que as suas classes elas terão o mesmo comportamento, de entrada e saída de cada um dos métodos. Os testes funcionais também ajudam nesse caso, mas eu acho que, ao meu ver, eles não são tão úteis quanto testes unitários para fazer uma migração de versão. Porque quando se migra a versão, você pensa mais a nível de código. Mas se o teu código ele terá, se aquela classe específica, ela terá aquele comportamento. Porque pode acontecer, muitas das vezes, da aplicação visualmente tá direitinha, mas lá atrás tem um métodozinho específico, onde o teu teste funcional não passou por ele e não fez a aplicação quebrar. Então, o teste unitário ele é importante para fazer migração de versão. Mas, óbvio, tendo teste funcional, uma suíte legal de teste funcional, você pode rodar os seus testes em cima do Selenium e deixar abrindo mesmo o browser na tela para você ver como é que fica a aplicação. Você vai vendo rapidinho ali, de repente tem um warning na tela lá que vai aparecer ou algo do tipo, que você já consegue visualmente identificar aquilo lá, mas só que o teste funcional ele vai passar batido por aquilo, porque os campos de formulário estarão lá, ou o link existirá, mas só que vai ter um warning lá por conta de uma função que... Agora, falando tirando um pouco minha cabeça de desenvolvedor, falando um pouco como analista, né? Trabalho na Medlinks como analista, e falando um pouco com a cabeça de analista, o que eu diria, aconselharia essa documentação, esse linkzinho que eu dei, ele basicamente é um link bem bonito, ele é basicamente um artigo, se você imprimir, grampear e dar para um líder, grampear e dar para um gerente de projeto, um Scrum Master, vai interessar muito, porque ele trabalha com estatística, ele trabalha com um monte de coisa. Mas o que eu botaria na cabeça do programador cara, meio que desista dessa aprovação sobre melhoria de qualidade, porque a maioria das empresas não funciona assim. Uhum. Eu adoro quando um programador chega e diz para mim que vai fazer isso, porque eu vim de um background como desenvolvedor. Mas vamos pensar em um cara que veio com background de administração e coisa de tal, que você vai chegar e vai dizer que você vai ter que pesquisar uma coisinha, vai ter que tentar implementar uma nova cultura, e o cara vai primeiramente perguntar o que é que eu vou lucrar com isso. E aí fodeu, o desenvolvedor vai dar 3 gaguejadas porque a gente não estudou economia. E o que eu digo para o cara fazer bicho, você quer conquistar um novo território na empresa, você quer mostrar que aquele negócio funciona. Você não entende do processo. Vai em casa, no seu tempo livre, em algum momento de lazer, entenda um pouco o processo, dê um pouco uma estudada. Pegue um exemplo que é um problema extremo da empresa, identifique um problema extremo da empresa que teste resolveria e tente fazer um modelo. Faça um teste. Ou seja,
um desafio para você mesmo. Como é que eu faria sendo um programador normal no meu atual fluxo e como é que eu faria com um teste e boas práticas? Certo? Meio que faça isso e aplique e digamos que em outro momento que dê um problema muito grande, que a empresa precise resolver um problema, um bug que deu, alguma coisa do tipo, você já tem aquela rotina de testes, você faça, sei lá, digamos que você demoraria 1 hora para resolver, detectar um problema para um cliente, em 5 minutos você resolveu. Dá um exemplo muito hipotético, uma diferença de tempo extrema. E aí o pessoal se impressionar ou simplesmente dizer, pô, muito obrigado, você ajudou muito, não, mas ajudou porque eu tenho isso daqui. Entendi. Eu acho que o que mais falta na galera é meio que aquela coisa hollywoodiana de advogado do diabo, entendeu? Falta o desenvolvedor meio que passar na cara da galera. Eu sinto muita falta isso no ambiente de desenvolvimento, né? É meio que um filme tipo Advogado do Diabo jogado de mestre, ou seja, o cara chega do nada, pô, mostra alguma coisa. Acho que isso faz uma falta porque eu tenho certeza que a maioria dos líderes de projeto e tudo mais estão no conforto. Eles não têm um desafio por parte do desenvolvedor. O desenvolvedor não chega e diz, cara, o processo está errado, eu vou lhe provar isso. Esse é o problema. Ele chega, bate a meta dele que ele disse lá, porque ele fez uma meta de acordo com a história da empresa. Então, a história da empresa tem, sei lá, 40 atividades ou 40 pontos de função. E aí você está batendo isso daí, tá bom para ele, porque ele é administrador, ele não sabe o que é aquela visão. Aí você pega e mostra uma visão que dos 40 que ele chama, são 40 de verdade, são 40 pontos de função, 40 atividades, 40 chamados. Com a qualidade bem maior. Entendeu? Quando você mostra isso, ou seja, o valor por trás da quantidade, aí o cara meio que fica, pô, como é que eu não estava vendo isso? Eu acho que falta isso. É uma coisa meio lógica. A gente age muito pelo emocional de, pô, mas por que isso não acontece? Eu acho que não acontece justamente por causa disso. Não tem uma malícia por parte do desenvolvedor de eu vou provar e vou mostrar. Entendi. E realmente, se você for pensar como dono de uma empresa, investir recursos, um cara que não entende essa realidade e ninguém parou para explicar ele para entender, é meio difícil que você tenha compreensão. Então você tem que dar assim uma de rebelde, conquistar aquele território e mostrar ele que foi você que fez. Acho que ajuda. Entendeu? Vitor, alguma consideração? A gente já está com quase 1 hora de hangout. Já encaminhando assim para o encerramento mesmo, porque final de semana... Encerramento também já tô tendo que ir também. Uhum. Então eu queria que você, primeiramente, agradecer a presença dos dois, certo? A Alexandre por ter aceitado meio que nas últimas semanas, e a Vitor, que sempre responde, estava até acidentado, salvo engano, na hora que a gente tinha saído de uma cirurgia, salvo engano. No nariz. No nariz, né? E aceitou prontamente. Eram para ter outras pessoas aqui, como o Natan, mas por causa do problema com a internet dele, e também com o Ramon e o Vedovelli. Felizmente não deu para eles virem, por N motivos. Então, mesmo assim, agradeço a todo mundo em nome do PHP Sergipe. Foi uma iniciativa particularmente minha, nesse caso, de fazer esse hangout, para que a comunidade comece a engatear aqui. Agradeço de coração a vocês dois e fazendo as considerações finais de cada um e poder contar com vocês no próximo hangout, em um tempo, com outros assuntos. Beleza. O primeiro ponto que eu trago aqui de consideração final é a participação de comunidades, galera. É essencial participar de comunidades. Trabalhamos com uma linguagem que é open source, que no caso é o PHP, e é uma linguagem que ela sobrevive por conta de comunidade. Sobrevive por conta de pessoas que dedicam parte do seu tempo para escrever novas funcionalidades para a linguagem, para escrever testes, para traduzir documentação, para quem acha que não sabe nada de programação, está começando agora, mas tem uma noção boa de inglês. Cara, pega a documentação do PHP, faz tradução para o português, contribui com isso. E falando de testes, que foi o foco da nossa palestra, faça testes. Seja teste unitário, seja teste funcional, seja trabalhando mais com teste com uma linguagem de domínio, mas faça teste.
Participe de eventos também, é super importante para a nossa formação, para o nosso conhecimento. Por mais que seja uma palestra sobre um assunto que não é o que você vai trabalhar no dia a dia, mas pelo menos você já está tendo algum contato com aquele conhecimento. E temos comunidades de desenvolvedores PHP em todo o Brasil. Agora, no final do ano, teremos um evento grande, que é o PHP Conference Brasil. Estou até com a camisa aqui, você vai matar um pouquinho. PHP Conference Brasil. São 5 trilhas de palestras. Tem palestrantes do Brasil inteiro, participa gente do Brasil inteiro. Vai ser agora nesse primeiro ou segundo final de semana de dezembro. E super recomendo a qualquer desenvolvedor de participar do evento, porque vocês estarão em contato com diversos profissionais, farão networking e vão visualizar diversos conteúdos diferentes, diversas áreas de conhecimento diferentes. Quando vocês se depararem com algum problema, e por participarem de comunidade, vocês conseguirão pensar, poxa, fazer aquele link, aquela palestra que, sei lá, o René apresentou e falou sobre, sei lá, um assunto lá que eu estou passando aqui agora. Vou entrar em contato com o René, ele vai me ajudar. Comunidade é para isso, comunidade para se ajudar, né? Você ter algo em comum com a galera, que é o PHP. É isso daí. Um grande abraço aí para todos e podem contar comigo nas próximas, que estou aqui para ajudar. Satisfação de conhecer, Vitor. Foi bem legal aí o papo, né? Eu acho que o que você falou, o tema acerca de comunidade é realmente o que é um tema basilar. PHP nasceu como open source, como você falou. A maioria das coisas que nós utilizamos é open source. A cultura do open source nos permite ser programadores melhores, então a gente utiliza o Linux, a gente utiliza algum módulo aberto, a gente utiliza um terminal. Então, toda essa energia que permitiu que caras como a gente estivesse trabalhando diante de diversos âmbitos. Tanto, por exemplo, eu trabalho na parte médica, você trabalha na OLX e a gente está aqui falando e compartilhando esse conhecimento. Então, acho que o conceito de comunidade é essencial, as pessoas têm que ter essa noção para que elas mantenham um nível de conhecimento sempre vivo e que tenham esse contato também, como você disse, porque a partir desse contato você vai reduzindo as discrepâncias entre algumas resoluções de problema e melhorando essas resoluções de problema, né? Gerando problemas de mais alto nível e tirando esses problemas básicos que muitas vezes é oriundo de um estudo mais raso ou de uma falta de informação que pode ser destruída com um estudo legal, uma participação legal de comunidade, como você disse, a participação de certos projetos open source. Os programadores também têm um conhecimento básico da língua inglesa, que é uma questão essencial. Então, como você disse, até a questão de tradução de projetos é uma coisa que faz muita falta. Então, eu acho que é essa energia que a gente tem que passar, né? Eu acho que todos nós aqui que estamos participando desse Hangout, meio que temos uma certa gratidão pelo que a gente vive com uma linguagem que a gente não precisa pagar, a gente não precisa tirar uma certificação bonita para trabalhar com ela, você não precisa de nada, você simplesmente precisa ter um conhecimento básico para fazer aquilo funcionar para o cliente. Mas só, não tem um merchan profundo em relação a ela. O PHP é extremamente aberto, de uma forma até que me impressiona hoje em dia perante as outras linguagens, porque até a forma de programar, você tem como você programar tanto de forma nojenta, procedural, horrível, quanto de outras formas, e com uma liberdade extrema. Tem gente que meio que vê como uma falha da linguagem, né? E eu acho que todo esse âmbito aí só reforça que a gente tem que ser grato. Então, qualquer nível de conhecimento que qualquer um da gente possui, a gente tem que compartilhar, a gente tem que doar um pouco do nosso tempo como se fosse um pagamento pelo que outras pessoas fizeram também. Pelo um Git que um Torvalds fez, pelo um Linux, pelo GNU que a gente utiliza dentro da plataforma Linux, pelo PHP e por toda essa gama de ferramentas aí que torna a nossa vida mais fácil, né? Então, pessoal, muito obrigado e vou colocar o link na descrição e até a próxima. Valeu, pessoal.
PHP, valeu! Valeu.